Sabe, quando a gente ouve a palavra criacionismo, o que vem à mente? Para muita gente, parece algo moderno, né? Uma briga recente com a ciência. Mas e se essa ideia for, na verdade, uma das visões mais antigas e consistentes da história cristã? Pois é, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para descobrir as raízes históricas e bíblicas do criacionismo, muito antes dele virar manchete. Vamos mergulhar fundo nessa história. E já começamos com a pergunta que está no centro de tudo: a idade da Terra. Isso importa mesmo? Parece, sei lá, um detalhe, né? Uma discussão de teólogo ou de cientista. Só que o que a gente vai ver aqui é que a resposta para essa pergunta, olha, ela pode mudar completamente o jeito como se entende a Bíblia, a história e até o próprio Evangelho. Olha, antes da gente entrar de cabeça no debate, tem uma coisa que precisa ficar muito, mas muito clara. E isso é fundamental. A salvação não tem nada a ver com a idade que se acha que a Terra tem. Para ser salvo, a Bíblia é cristalina. É fé em Jesus Cristo e na ressurreição dele. Ponto final. Isso é inegociável. Tá, mas aí vem a pergunta. Se não é sobre salvação, por que raios isso importa, então? Importa em muito. Porque, como diz aqui, essa ideia de milhões de anos, ela pode não afetar a salvação, mas, nossa, ela abre uma verdadeira caixa de Pandora de outros problemas teológicos. O foco do debate muda completamente. Não é mais sobre como ser salvo, mas sim sobre a autoridade da Bíblia. A questão é, a palavra de Deus é confiável do começo ao fim? E para entender o tamanho dessas consequências, a nossa viagem no tempo começa agora. A gente vai voltar lá atrás e perguntar: como é que a igreja lia o livro de Gênesis? E não por um tempinho, mas por 1800 anos. E a resposta, como vamos ver, é de uma consistência impressionante. Olha só essa linha do tempo. É como um fio condutor que não se quebra. Começa lá com os próprios escritores do Novo Testamento. Eles trataram Gênesis como história real. Aí, a gente avança para os gigantes da igreja primitiva, os pais da igreja, e eles defenderam essa mesma visão com unhas e dentes. E chegando nos reformadores, o que eles fizeram? Reafirmaram tudo de novo, com aquele clamor por voltar às escrituras. Pensa bem, por quase 2000 anos, o consenso era um só: Gênesis é história, não é alegoria. E se a gente precisar de uma testemunha de peso, que tal o próprio Jesus? Em Marcos capítulo 10, ele não fala que Adão e Eva apareceram no finalzinho de um processo de bilhões de anos. Não. Ele diz que Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Desde o princípio. Isso bate perfeitamente com uma linha do tempo curta. Agora, tenta encaixar isso numa Terra antiga. A humanidade teria aparecido tipo no último segundo do relógio cósmico. Não faz sentido, né? E não era uma ideia vaga, não. Era algo bem específico e defendido em detalhes. Pega o apóstolo Paulo, por exemplo. Toda a teologia dele sobre pecado e redenção depende de um Adão histórico, de carne e osso. Avançando um pouco, a gente tem gigantes como Basílio de Cesareia e Ambrósio de Milão. Eles batiam na tecla: os dias da criação foram dias literais, de 24 horas. E séculos depois, Lutero e Calvino, os pais da Reforma, com aquele lema sola scriptura, o que eles ensinaram? Uma criação recente com cerca de 6.000 anos. Ou seja, do início ao fim da história da igreja, a mensagem era a mesma. Certo. Então, se essa visão era tão unânime por tanto tempo, o que aconteceu? De onde, afinal, saiu essa ideia de milhões de anos? A resposta pode surpreender. Ela não veio das rochas, não veio dos fósseis, ela veio da filosofia. Vamos entender agora como essa virada radical de pensamento aconteceu. A grande virada de chave acontece aqui, na era do Iluminismo. Foi um tempo em que a razão humana foi colocada num pedestal. Ela virou o juiz de tudo, a fonte final da verdade, acima até da revelação de Deus. De repente, a Bíblia não era mais o ponto de partida. Agora era ela que tinha que se provar, que se justificar diante da razão. E isso, claro, abriu a porta para uma reinterpretação completa de tudo. E esse aqui é um dos grandes nomes por trás dessa mudança: James Hutton, o pai da geologia moderna. Presta atenção na regra de ouro dele. Para explicar o passado, a gente só pode aceitar causas que são naturais ao globo. Percebe a jogada? Com essa frase, ele, por decreto, já descartou qualquer possibilidade de criação sobrenatural ou de um dilúvio global. Foi uma decisão filosófica, tomada antes mesmo de analisar a evidência. Essa filosofia do Hutton ganhou um nome: uniformitarismo. A ideia é basicamente a seguinte: o presente é a chave para o passado. Ou seja, os processos lentos e graduais que a gente vê acontecendo hoje na Terra são os únicos que sempre aconteceram. Para isso funcionar, claro, a Terra precisa ter milhões e milhões de anos.
E mais importante, essa ideia simplesmente não tem espaço para uma catástrofe global como o dilúvio de Noé, que teria formado camadas de rocha muito rápido. Aí entra em cena Charles Lyell. Ele pegou essas ideias do Hutton e as popularizou. E o livro dele foi parar nas mãos de quem? De um jovem naturalista chamado Charles Darwin. A geologia do Lyell, com esse tempo profundo, esses milhões de anos, foi o palco perfeito que o Darwin precisava para sua teoria da evolução. O próprio Darwin se chamava de discípulo zeloso de Lyell. Uma ideia levou a outra. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A ideia de milhões de anos não nasceu de uma análise neutra das rochas. Ela foi uma consequência direta de uma filosofia, o naturalismo, que partia do princípio de que tudo tem que ser explicado sem Deus. Então, quando muitos cristãos, mais tarde, tentaram harmonizar a Bíblia com os milhões de anos, o que eles estavam fazendo, talvez sem perceber, era adotar uma ideia que foi criada justamente para tirar a Bíblia da jogada. E essa tentativa de harmonização nos leva direto para o maior problema teológico de todos, a questão da morte. É aqui que a narrativa da Bíblia e a narrativa de uma terra antiga batem de frente. São duas histórias completamente diferentes sobre de onde veio o sofrimento no mundo. Vamos colocar as duas lado a lado. De um lado, a narrativa bíblica. Deus cria um mundo perfeito, muito bom. Aí, o pecado de Adão corrompe tudo e introduz a morte. Simples assim. Do outro lado, a narrativa da Terra Antiga. Ela diz que o registro fóssil, que convenhamos, é um cemitério gigantesco, cheio de morte, doença, violência, foi formado durante milhões de anos antes de Adão sequer existir. Isso cria um problema gigantesco. A Bíblia diz que espinhos vieram com a maldição, depois do pecado. Mas temos fósseis de espinhos datados em centenas de milhões de anos. A gente encontra câncer, artrite em ossos de dinossauros. Vemos animais caçando e matando outros. Temos registro de 5 extinções em massa. Como é que Deus poderia olhar para tudo isso, para esse mundo de sofrimento, e chamar de muito bom? Simplesmente não bate. E o Novo Testamento joga ainda mais luz nesse problema. O apóstolo Paulo, em Romanos, é claríssimo. Foi por causa de um homem, Adão, que o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte. Ou seja, a morte não faz parte do plano original. Ela é uma intrusa, uma consequência direta da rebelião humana. E isso, gente, mexe com o coração do Evangelho. A Bíblia chama a morte de o último inimigo. Jesus veio para quê? Para vencer o pecado e a morte. Mas, se Deus usou milhões de anos de morte e sofrimento para criar, então a morte deixa de ser o inimigo. Ela vira ferramenta de criação de Deus. Percebe? O Evangelho, a história da redenção, perde totalmente o seu sentido. Então, no fim das contas, a gente chega numa encruzilhada. Tudo se resume a uma escolha sobre qual é o nosso ponto de partida, qual é o fundamento do nosso pensamento. Basicamente, existem duas formas diferentes de encarar essa questão toda das origens. De um lado, a gente pode começar com a palavra de Deus. A gente pega o relato da testemunha ocular, o Criador, e usa isso como a lente para entender as evidências do mundo. Do outro lado, a gente pode começar com as ideias humanas. Ideias que são falíveis, que mudam o tempo todo, e aí a gente tenta forçar a Bíblia a se encaixar nessas ideias. E isso nos deixa com a pergunta final, a que realmente importa. Onde a nossa confiança está? Na palavra de Deus, que é infalível e que se mostrou consistente por toda a história da Igreja, ou nas ideias dos homens, que mudam a cada geração e que em sua origem foram pensadas para explicar um mundo sem ele? A escolha do nosso fundamento, bom, ela define tudo que a gente constrói em cima.